Shalom, queridos, graça e paz, que bom que você está aqui, você que é um candidato ao próximo batismo, você que ainda não se batizou, está pensando em se batizar, tenho certeza que esse vídeo vai ser uma grande bênção para a sua vida, um vídeo rápido, que nós vamos direto ao ponto e vamos aqui desmistificar muita coisa sobre o batismo. Tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida. Pega esse link, manda para muita gente, já curta aí, deixe o seu like, curta o nosso vídeo, ajude a gente a evangelizar em nome de Jesus. Eu vou aqui para uma vinheta rapidinho, enquanto você pega papel, caneta, Bíblia e um copinho de água. Vem comigo, vamos estudar em nome de Jesus. Bom, queridos, não dá para falar do batismo sem falar do início do batismo, de como tudo começou. E isso está registrado lá no livro de Mateus, capítulo de número 3. Pega a sua Bíblia rapidinho. No versículo de número 1 do capítulo 3 do livro de Mateus diz assim, ó: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos agora lá para o versículo 5. Que diz assim, ó: Então saíram a ter com ele, Jerusalém e toda a Judéia e todas as circunvizinhanças do Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão e confessando os seus pecados. Então João Batista, ele é a voz que clama no deserto, ele é aquele que anuncia a vinda de Cristo, e ele vai para o meio do deserto falar sobre arrependimento. E as pessoas saíam das suas casas, das suas cidades, e iam para o meio do deserto ouvir João Batista. E a palavra era tão forte, tão impactante, que eles se arrependiam de uma vida má e resolviam então servir e andar com Deus. E quando eles se resolviam no seu coração andar com Deus, eles faziam uma aliança com o Senhor. E essa aliança era o batismo do arrependimento. Então o batismo, ele não é simplesmente um sentimento. Eu vou sentir, quando eu sentir, eu estou esperando sentir alguma coisa para me batizar. Não, o batismo não é um sentimento, mas o batismo é uma aliança. Ele é uma decisão. Você se decidiu, você decidiu a andar com Deus, você está decidido a viver uma vida longe do pecado e agora vai viver uma vida próxima do Senhor Jesus Cristo. Você quer andar com Jesus, você quer estar com Cristo, então você decidiu. Não é um sentimento, não é um achismo, é uma decisão e é uma aliança. Amém? Então nós vemos aqui que João Batista vem ministrando isso. O próprio Jesus Cristo, ele se batizou, porque Jesus é o exemplo. Está aqui também no livro de Mateus, capítulo 3, no versículo de número 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e eis que uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Amém? Você depois vai fazer a leitura toda do capítulo 3, você vai ver que Jesus se submete à autoridade de João Batista, mesmo ele sendo superior. João Batista dizendo: eu sou aquele que batizo com águas, mas vem alguém após mim que eu não sou apto nem para tirar a sandália dos pés dele, e ele vai batizar com fogo, ele vai batizar com o Espírito Santo. Querido, Jesus Cristo, sendo um homem perfeito, um Deus perfeito encarnado, ele vai e se submete em humildade, nos dando uma lição, e nos mostrando que esse era o caminho. O próprio Cristo depois, lá em Marcos 16, vamos lá em Marcos 16, lá em Marcos 16, olha que coisa poderosa. Marcos 16, 15 diz assim, ó: Marcos 16, 14... aqui, 16, 15, diz assim, ó: E disse-lhe quem? Quem disse? Jesus disse, amém? E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então Jesus envia os seus discípulos a levar essa mensagem.
E assim como João Batista, antes de Cristo, né, fazia uma aliança com as pessoas através do batismo, né, Jesus vem agora dizendo, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, então nós já vemos que o batismo é algo importante, né? É uma aliança que a pessoa realiza com Deus, de andar agora numa vida com Deus, e é algo que já é narrado por Cristo, ou seja, é uma preocupação, é algo que Cristo está chamando a atenção, que não podia passar em branco. Então nós vemos o próprio Jesus Cristo, né, ao falar com seus discípulos, com seus apóstolos, ele dizia, olha, é necessário que creia e seja batizado, porque quem crê e é batizado será salvo. Amém? Eu quero ir com vocês também lá em Atos, capítulo de número 2. Em Atos 2, ao derramamento do Espírito Santo, Jesus vai para a cruz, ele morre na cruz do Calvário, né? E depois há o derramamento do Espírito Santo. E quando há o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, eu tenho Lucas, deixa eu já antecipar um pouquinho. Aqui. Atos 2, versículo 37. Olha o que a palavra nos ministra. Atos 2,37. Aí, como eu estava dizendo a vocês, Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário, ele deixa o nome dele como legado, como autoridade, para a gente usar com autoridade. Ele já ministra sobre o batismo lá em Marcos 16, dizendo, olha, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E agora nós vemos os discípulos, né, estavam dentro de uma casa, permaneceram em oração por um determinado tempo. Eram apenas 120 pessoas, porque havia muitos cristãos haviam se dispersado, muitos haviam abandonado a Cristo no momento da dificuldade, mas 120 pessoas ficaram ali unânimes numa casa, clamando, buscando, adorando, né? E até o momento que eles foram tomados e cheios do Espírito Santo, saíram daquela casa. E aí a gente começa a ver, né, Pedro, que outrora era um homem matuto, um homem difícil, né? Nós vemos agora Pedro ministrando a palavra e 3.000 almas se converteram. A palavra foi tão impactante que ele começa a ministrar Joel 2, falando sobre o derramado do Espírito Santo. Ele ministra Cristo e algo foi tão impactante, tão cheio do Espírito Santo, que está lá no versículo 37 do capítulo 2 do livro de Atos, diz assim, ó, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O coração deles estavam avivados, eles foram tocados pela palavra e eles perguntaram, e agora o que nós vamos fazer? Nós queremos ser um cristão, nós nos decidimos andar com Deus, nós acreditamos em Cristo como nosso Salvador, e agora o que fazemos? E aí Pedro responde o seguinte, versículo 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o que? Batizados em o nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa, gente, poderosa. Aquele que se batiza, ele se arrepende, amém? Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que tem muita gente dizendo assim, primeiro eu preciso consertar a minha vida, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, pastor. Eu tenho pecado que eu tenho que tirar. Irmãos, quem tira pecado é Cristo, não é você. Então, se você se decidiu andar com Cristo, Cristo vai tirar esse pecado, Cristo vai tirar essa tentação. O Espírito Santo vai mudar os teus caminhos, é Ele que convence, não é o homem que se convence, é o Espírito que convence o homem, entendeu? Então, diz aqui, ó, é bem forte isso que ele responde no versículo 38. E respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos de cada um e vos seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para que eu vou ser batizado? Para a remissão do meu pecado. Tem gente que quer remir o pecado para depois se batizar. Não, o batismo é a remissão do pecado. Tem gente querendo se curar do pecado para se batizar. Não, o batismo é a remissão do pecado. Mas a partir do momento que eu me arrependo, eu entendo. Ou seja, o arrependimento é o quê? É o entendimento de que eu estou no caminho errado, mas que agora eu quero o caminho certo. Então, quando eu entendo isso, eu me batizo em Cristo Jesus, eu recebo a remissão do meu pecado e, depois da remissão do meu pecado, eu sou cheio do Espírito Santo. Queridos, eu quero mostrar para vocês um momento muito único na igreja, que está lá em Atos, capítulo de número 8. E eu falo um momento único, é um momento em que o Evangelho estava se propagando de forma tão poderosa, né? Deus estava levantando homens, né, para serem evangelistas, diáconos,
A igreja estava num derramar profético do Espírito Santo tão poderoso. E dentre esses homens que foram assim tomados pelo Espírito Santo, houve um homem chamado Filipe. E a unção dele estava tão grande na vida dele que ele é trasladado. E ele encontra um eunuco, né? Deus tinha uma obra na vida daquele eunuco, faz com que Filipe seja trasladado. Ele aparece até o eunuco. E olha o que diz aqui no capítulo 8 do livro de Atos, no versículo de número 30. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E ele respondeu: como poderei entender se há alguém que não me explicar? Ou seja, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E convidou Filipe a subir e a juntar-se a ele. Então havia um eunuco. Filipe corre até ele, diz: você está entendendo, né? A carruagem ali andando, Filipe corre do lado e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele: não estou entendendo porque não tem ninguém que me explique. E eu imagino Filipe dizendo: mas eu posso te explicar. Então ele convida Filipe a subir naquela carruagem, se assentar com ele ali, e Filipe começa a ministrar para ele, né? Começa a ministrar. O interessante é, para não ficar muito longo, eu já vou lá para o versículo número 36. Diz assim: seguindo eles o caminho afora, chegando a certo lugar aonde havia água, disse o eunuco: eis a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe o batizou. E Filipe batizou o eunuco. Gente, isso é muito forte. E isso aqui também quebra muitos dogmas e muitas doutrinas humanas. Né? Ah, porque eu tenho que ter tantos meses de igreja, porque eu tenho que ter isso, tenho que fazer aquilo. Gente, a gente precisa apenas entender a palavra. Eu não estou dizendo que é errado quem constrói aí as suas doutrinas. Mas eu gosto muito de se andar na palavra. A Bíblia diz que Filipe encontra aquele eunuco naquele momento e eles têm um momento juntos ali que é apenas um momento da trajetória daquela viagem. E no meio da viagem, o eunuco, ao ouvir tudo a respeito de Cristo, tudo a respeito da palavra, recebe a revelação, ele é tocado pelo Espírito Santo, ele olha e diz: eis aí, estavam passando próximo riacho, eis aqui a água, o que me impede? Veja que ele pergunta: o que me impede a ser batizado? Eu quero fazer uma pergunta para você: o que te impede de você se batizar? Porque a pessoa diz: eu não posso me batizar porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que curar isso, eu tenho que mudar aquilo. Mas o que te impede? O que impede é que você ainda não creu. Você ainda não foi tocado pelo Espírito Santo. Porque a partir do momento que você crê em Cristo e você é tocado pelo Espírito Santo, nada te impede. Pecado, problema, situação adversa. Quem sabe esse eunuco não tinha um monte de pecado, um monte de problema para resolver, né? Frustrações para resolver, porque ele era um eunuco, né? Era um homem que um eunuco é um homem que não tem a sua virilidade, né? Ou por castração, ou por acidente, enfim. Ele podia ser um homem frustrado, cheio de problemas, mas ele estava ali, ele diz: eis a água aqui, o que me impede? Aí Filipe responde: é lícito se você crer. Então, irmão, se você crê em Jesus Cristo, se você se arrependeu da vida passada, você quer andar uma vida com Cristo, você é apto ao batismo. Filipe naquele mesmo momento disse: é apto, é lícito, né? Se você crer. E ele disse: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. E Filipe disse: para a carruagem. E desceram os dois e Filipe o batizou. Então o que impede de você ser batizado? Nada. A não ser que você não creia. A não ser que essa mensagem ela não tenha ainda queimado o seu coração. Então existem muitas mentiras que o inimigo cria, né, na mente das pessoas, né, um espírito religioso que paira, né, sobre a mente de muita gente, né? Que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que mudar, você tem que... Irmãos, é o Espírito Santo que vai mudar, é o Espírito Santo que vai transformar, é o Espírito Santo que vai consertar. O seu papel é decidir. Eu decidi andar com Cristo, eu decidi viver com Jesus Cristo, então eu vou me batizar. Batismo não é um sentimento, não é um achismo. Eu acho, então não se batiza. Não, mas eu vou viver uma vida com Deus. Eu decidi andar com Cristo, então se batize. Viu? O batismo, ele é um ato profético, ele é uma aliança estabelecida entre você e Deus. E eu tenho certeza
que depois do seu batismo, amém, assim como Pedro ministra lá aqueles homens dizendo, vocês se arrependeram, vão se batizar e vocês vão ser cheios do Espírito Santo, porque há alguém, como diz lá o próprio João Batista, eu batizo com águas, mas após mim virá alguém que vai batizar com fogo, amém? E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai lhe batizar com fogo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Tome a decisão hoje ainda, amém, de descer as águas o quanto antes, porque eis aí a água, o que lhe impede? Nada lhe impede, porque você já creu que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Não tente salvar-se a si mesmo, não tente se salvar dizendo, fulano vai me salvar, minha esposa vai me salvar, o meu pastor vai me salvar, né? O meu pai vai me salvar, eu vou me salvar desse vício, fulano vai... Não, Cristo é o seu Salvador. Se você crê que Ele é seu Salvador, deixe na mão dele, porque Ele vai te salvar. Que Deus abençoe, que você possa descer as águas o quanto antes, em nome de Jesus. Se houver qualquer pergunta, você pode colocar aqui no chat ou procurar a gente através do telefone 71 DDD 32 31 16 59, é o WhatsApp, tá bom? Você entra pelo WhatsApp nesse número e chama a gente para conversar. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Parabéns, você que se decidiu nesse momento, você sentiu o fogo do Espírito e disse, é uma decisão, eu me decidi, eu quero batizar. Que Deus abençoe.